E falando em sertanejos, essa semana Eduardo Costa viu seu nome envolvido em uma nova polêmica. Dessa vez o cantor estaria se relacionando com uma mulher casada. Eduardo Costa decidiu se manifestar, assim como a mulher e o marido que teria sido traído. Esse confronto de tantas versões de uma mesma história virou uma verdadeira confusão, hein? O meu coração pirata toma tudo pela frente. Nas canções, um galanteador declarado. Eu jamais me desespero, sou dono do meu coração. Na vida pessoal, um astro da música sertaneja, sempre cercado por belas mulheres. Quando a paixão não dá certo, porque me combar, eu não me permito chorar. Esta semana, a intimidade do cantor Eduardo Costa ganhou um novo capítulo, que sacudiu o mundo das celebridades. Começou a pipocar aí nas redes sociais, nos perfis de fofoca, que o Eduardo Costa estaria saindo com uma mulher casada com 3 filhos. A mulher casada seria a influenciadora digital Mariana Polastrelli. O marido traído? O engenheiro civil Eduardo Polastrelli, que acusa a mulher de ter, digamos, trocado de Eduardo. Ele diz que ela largou a casa deles, ela abandonou a casa para ficar com o Eduardo Costa. Diz que ela deixou uma das crianças com a mãe dela, as outras crianças com ele, o marido, e foi se encontrar com o Eduardo Costa. Sobre o assunto, o cantor teria desconversado. Não, eu não tenho nada a ver com isso, eu não roubei mulher de ninguém, eu não furei o olho de ninguém, a gente é apenas amigo. Não assumiu, mas não negou, viu? Depois ele acabou admitindo aí que os dois estavam tendo alguma coisa a mais, sim. Entre nós, tudo se tornou um caso sério, que por fim foi terminar em adultério, que muita gente chama de traição. Quando eles negam inicialmente, é difícil de acreditar, né? Ainda mais Eduardo Costa, né, gente? Começava ali o que a gente poderia chamar de um duelo de Eduardos. Mas, afinal, quem está falando a verdade? A confusão veio à tona quando um site de notícias publicou uma foto do novo affair do Eduardo Costa. O registro chamou a atenção do charado artista. A suposta nova namorada do cantor era esposa dele. Eduardo, marido, entrou em contato com o colunista que publicou a matéria para esclarecer tudo. E foi aí que todo esse babado começou. Segundo o engenheiro, no dia 7 de junho, Mariana deixou a cidade de Alegre, onde morava com a família, no Espírito Santo, e seguiu para a casa da mãe em Vitória. Por telefone, ele conversou com a nossa equipe e deu a entender que o casal havia discutido. Quando ela saiu aqui, né, que eu imaginei, não, ela vai voltar, ela foi para esfriar a cabeça, né, ela era muito impulsiva, assim, ela queria fazer as coisas no impulso. Ela pegou as coisas dela tudo aqui do guarda-roupa e partiu, né? 10 dias depois, no dia 17 de junho, o engenheiro tomou um susto ao ler a notícia que sua esposa teria se envolvido com o cantor. Até então achei que ela ia se isolar um pouco para pensar, para descansar. E quanto menos eu espero, ela tá agarrada com o cara lá. Ele garante que, apesar dos problemas, o casamento de 15 anos ia muito bem, obrigado. Nós tivemos um filho agora em setembro. Foi a melhor fase da nossa vida. E nós viajamos com as crianças agora em fevereiro para o Rio de Janeiro. Eduardo Costa e Mariana Polastrelli teriam se conhecido por uma rede social. Na internet, a informação é de que eles se falavam há pelo menos 2 anos, desde 2019. Porque ela se dizia fã do Eduardo Costa. Ela disse até que ele dava conselhos para ela em relação ao casamento. Vai lá, volta com seu marido, fica com seu marido. Em um áudio enviado à Record TV, Mariana explica melhor como era essa relação. E o Eduardo, ele me aconselhava muito, porque ele sempre teve uma empatia comigo, mesmo eu sendo seguidora, fã dele, nós tínhamos algo que era muito legal de se ver. Era algo diferente
Era algo muito respeitoso, até porque eu nunca manifestei qualquer tipo de interesse por ele. Mas, segundo o marido da influenciadora digital, essa troca de mensagens não era bem assim. Aí o marido foi a público dizer que o Eduardo Costa dava sim em cima da mulher dele, que o Eduardo Costa teria prometido uma vida de luxo para Mariana, e isso seria aí um dos motivos que teria deixado a mulher dele encantada pelo Eduardo Costa. Pensa no trem doido que é gostoso. Hoje não tem choro nem migué. Se essa sapequinha cair na minha lagoa, hoje eu sou jacaré. Eduardo Costa decidiu se manifestar. Toda semana sai uma mulher no meu currículo, toda semana sai uma mulher como se eu tivesse ficado, então para mim tá tudo certo, eu já sou acostumado. Eu fico preocupado no caso da Mariana, que é um ser humano ímpar e que eu tive a oportunidade de conhecer, e com certeza é uma pessoa boa, com certeza é uma mulher ímpar, com certeza, pelo que eu a conheci ali, é um ser humano do bem, e acho que é uma irresponsabilidade as pessoas ficarem falando disso. Tem uma história aí de que a equipe do Eduardo Costa estaria pedindo para Mariana parar de falar, parar de deixar essa história pública, porque afinal de contas o famoso meme dessa história é o Eduardo Costa. Na internet, o cantor disse que ele e Mariana eram apenas bons amigos e que ela já estaria separada há 3 meses. Eu não dou mole, não, eu não dou mole, não. Ela vai ver que o caipira tem pressão, meu. Mas essa postagem de Eduardo Polastrelli, do Dia das Mães, há 1 mês e meio, dá a entender o contrário. Ele escreveu: "Feliz Dia das Mães para a mulher mais importante da minha vida. Que a bênção da vida e do amor seja sempre a dádiva maior de cada dia no nosso lar. Te amo." 2 dias depois, em 11 de maio, Mariana teria feito uma live com o marido para responder perguntas picantes sobre o casamento. É uma situação meio constrangedora, né? A gente se expor desse jeito, mas infelizmente eu era obrigado a fazer isso aí. Porque ela queria muita visibilidade de Instagram e eu, para não balançar o casamento, falei, então vamos fazer o quê? Com acusações surgindo por todo lado, a influenciadora digital resolveu dar a sua versão dos fatos. Diz que essa história toda começou há 2 anos. Em 2019, eu pedi o meu divórcio pela primeira vez, depois de 13 anos de casada. Foram 3 meses em que nós dormimos separados, todos sabiam, ele não aceitava, e aí eu preferi voltar. Eu falei assim, eu prefiro voltar pelos meus filhos, eu prefiro voltar pelo sofrimento dele. E logo após eu engravidei do meu último filho. Os problemas teriam piorado no início do ano. De fevereiro para cá, a gente começou a ter algumas divergências de relação pessoal, muito íntima e pessoal, e ele sabe o que é. E ele já sabia dentro do meu olhar que eu já estava diferente. Eu cheguei no domingo e falei para ele à noite, eu não quero mais. E eu quero o divórcio. Ele simplesmente falou assim, vai se tratar que você tá doida. Ou então você faz assim, você pega suas coisas com os seus filhos e a sua mãe e sai de casa, agora. E eu muito calmamente disse pra ele, eu vou sair, eu saio amanhã. E eu acredito que ele duvidou. Na verdade, ele tomou pra si que eu faria como da outra vez, que eu não teria coragem de fazer o que eu fiz. Mariana garante que em momento algum abandonou os filhos. Eu não poderia sair de casa naquele dia e trazer os meus 3 filhos, sendo que eu não tinha arrumado aqui um apartamento. Eu não queria tirar os meus filhos dentro de casa, primeiro, que fique claro, para preservar a cabeça do Eduardo Polastrelli, para que ele não chegasse, não visse as minhas coisas lá e não visse os filhos dele. E aí o bebezinho, eu trouxe ele junto comigo. E eu falei assim, eu quero me conectar comigo mesma, eu preciso de um tempo. Foi aí que eu fiquei fora de quinta. A segunda foi quando ele disse que eu abandonei. Que tipo de abandono é esse? Segundo ela, o ex-marido fez um acordo em relação às crianças. Ele veio buscar o meu pequenininho, o bebezinho, dizendo que estava com saudade dele. Numa terça-feira passada. Eu tenho todos os áudios aqui, que ele falou assim, arruma as coisas do apartamento primeiro, deixa as crianças comigo, o áudio está aqui. Deixa as crianças comigo, quando o apartamento tiver tudo certo, eu levo as crianças para você.
Em outro áudio enviado neste domingo, Mariana diz ter sido chantageada pelo ex-marido. Ele não me deixou mais ter acesso às crianças. Ele dizia assim: você quer ver? Você quer ver, você volta para casa. Você quer ver? Você vem aqui para você ver eles. Eu não vou levar eles aí, eles não vão aí. A partir de agora, eles só vão com ordem judicial. Disse ainda que tudo foi planejado pelo engenheiro desde o início. Que ele fez isso depois dela ter deixado o filho caçula passar uns dias com o pai. Eu entreguei o meu neném para o pai, na inocência, para ele me devolver o neném. Não devolver, mas para que ele matasse a saudade, levasse o neném e voltasse. E quando ele se viu a poder dos 3 filhos, foi ali que ele criou toda essa coragem para procurar a Miji para fazer tudo o que ele queria. E agora ela estaria preocupada com a guarda dos filhos. Hoje ele está a poder dos meus filhos, eu já estou com uma ação judicial, mesmo todo mundo me atacando. Eu quero os meus filhos, eu já estou instalada aqui no apartamento, já estou com tudo. A influenciadora ressaltou ter plena condição financeira para assumir um novo lar, ao lado dos filhos. Muita coisa eu preservo ainda para não dizer, mas a provedora do lar sou eu desde 2014, única e exclusivamente. Nós tentamos contato com o cantor Eduardo Costa e com a influenciadora digital Mariana Polastrelli, mas nenhum dos dois quis gravar entrevistas. Eles teriam se encontrado pessoalmente pela primeira vez há pouco tempo, perto do Dia dos Namorados. Nós nos conhecemos posteriormente ao meu pedido de divórcio. E realmente nós estamos nos conhecendo melhor. Será que um simples encontro poderia ter causado toda essa confusão? Quando ele se deparou que não tinha volta, ele se desesperou. A minha imagem ela foi denegrida por um ego ferido. Mas para Fabiola Reipert, o motivo do bafafá é outro, viu? Eu acho que ela quer se promover em cima dessa história. Ela acaba ficando mais conhecida. Ela ganhou seus 15 minutos de fama aí. E a gente já começa a ver aí, né? Seguidores aumentando, a popularidade aumentando. Acaba, para ela, que se diz influenciadora digital, acaba sendo bom aí em termos de mídia. Bom, a nossa venenosa tem a língua afiada, vocês sabem, né? Então, diz aí, Fabiola, qual o próximo capítulo dessa história, que parece até novela? Eu tenho a impressão de que essa novela vai terminar cada um pro seu lado. Ela não vai ficar com nenhum dos Eduardos. Conhecendo o Eduardo Costa, do jeito que a gente conhece, semana que vem já tem outra mulher aí na parada. A Fabiola Reipert continua contando tudo sobre os famosos lá na internet. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou acesse r7.com/canal Domingo Espetacular e assista ao Momento Venenosa. Tá imperdível.